Esta história é uma história real, acontecida com o sogro e um conhecido da família da minha amiga, Natalie, a quem agradeço pela história. Anos atrás, antigas matas virgens à beira do rio Paraguai, Mato Grosso. Do topo de uma árvore, o caçador esperava pelas caças que não apareciam. O silêncio era total, estranho e de certa forma assustador. A mata parecia dormir. Apesar da pouca claridade da lua, ele ainda conseguia ver o mato baixo, poucos metros ao redor da árvore. E a noite foi passando e o silêncio continuava. Por volta das 2 da madrugada, o caçador começou a ouvir fortes passadas aproximando. Chegou uma vez mais a espingarda e esperou. Pelo barulho forte das passadas, com certeza se tratava de uma enorme caça. O coração do caçador acelerava com cada barulho das passadas e do mato quebrando. Enquanto o mato quebrava e os passos aproximavam, todo o restante da mata parecia assustada, medrosa e em silêncio. De repente, as passadas pararam e o caçador pôde ver a razão de todo aquele mistério. Pôde ver assustado uma caça ou caçador que ele jamais havia visto ou imaginado. Algo estranho que ele nem sabia de sua existência. Vários metros à sua frente, um enorme vulto humano parou e ficou a olhar em direção da árvore onde ele estava. Mas não era um homem. Não era uma pessoa. Era um ser muito maior, mais alto, peludo, com um enorme umbigo e de um fedor tão repugnante que quase lhe fez vomitar. O estranho ser continuava olhando em silêncio. O caçador ainda pensou em atirar, mas desistiu da ideia. O medo que sentia não permitia. Seus dedos tremiam e não obedeciam. E lentamente foi baixando a espingarda, assustado e sem saber o que fazer. Minutos depois, a criatura começou a caminhar e, depois de passar bem debaixo do caçador, seguiu mata dentro e desapareceu. O restante da noite, o caçador passou esperando que o estranho ser retornasse e atacasse. Felizmente, não retornou. Então, logo o dia amanheceu, o caçador desceu da árvore e regressou à casa. Sua história foi contada e repetida para todos os familiares e conhecidos. O que era ou quem era, na verdade, ele não tinha a menor ideia. Muitos acreditavam ser o protetor dos animais, o famoso pai do mato que cuidava de todas as caças. O certo é que daquele dia em diante, o caçador jamais teve coragem de caçar naquela estranha e misteriosa mata. Porém, por aquelas bandas, existia um conhecido amigo da família chamado Damião, um valentão. Um corajoso que não tinha medo de nada e não acreditava no pai do mato. Ao ouvir a história do caçador, Damião decidiu passar uma noite no mesmo lugar e na mesma árvore para ver se a criatura aparecia. E uma certa noite, apesar dos conhecidos e familiares aconselharem que não se metesse com aquilo, Damião pegou uma lanterna, sua velha espingarda, e saiu mata dentro. A noite parecia mais escura que nunca. Depois de um bom tempo caminhando, Damião parou ao notar que vários metros ao seu lado, estranhos passos pareciam lhe acompanhar. Um outro caçador, pensou Damião, focando a lanterna, mas não viu nada. Gritou perguntando quem era e que tivesse cuidado, pois estava armado, mas ninguém respondeu. Depois de alguns minutos parado, Damião voltou a caminhar. Os passos também. De repente, os passos pararam como se o outro caçador, ou sabe lá o quê, tivesse desistido de segui-lo.
E um pouco mais adiante, Damião ouviu o barulho e os grunhidos do que parecia ser uma manada de porcos do mato. Damião parou, escutou por alguns minutos e seguiu naquela direção nas pontas dos pés, tentando aproximar o máximo possível da manada. Ao sentir que estava próximo o suficiente, Damião focou a lanterna, levantou a espingarda, mirou e apertou o gatilho. A manada disparou como louca em toda direção, deixando para trás um único porco atingido pela bala, que gritava e gritava de dor. Damião, sem importar com o porco que havia baleado, virou as costas e seguiu caminhando, pensando em cuidar da caça no caminho de volta. Ao afastar-se uns 200 metros de onde a manada se encontrava, o porco parou de gritar e toda a mata silenciou de uma só vez. Damião parou e ficou a observar, espantado com o silêncio. Mas o estranho silêncio não durou mais que poucos minutos. O barulho de mato quebrando era tão assustador que mais parecia 2 enormes animais brigando. Damião engatilhou a espingarda e esperou ao lado do tronco de uma enorme árvore que planejava subir caso as feras corressem em sua direção. Porém, poucos segundos depois, ele descobriu que não se tratava de feras, mas sim de um estranho e enorme ser, a mesma criatura que o amigo havia visto. Damião, sem pensar ou esperar para ver o que era, disparou na carreira por meio do mato, tentando fugir daquela coisa e salvar a sua própria pele. Mas fugir foi impossível, e o castigo começou. Enquanto Damião corria como louco, a criatura se aproximava e arranhava suas costas de cima a baixo, sem piedade. Com cada arranhada, o valentão caía, gritava como porco de dor, levantava e voltava a correr. Depois de várias arranhadas, Damião já nem sequer corria ou gritava. Apenas caminhava enquanto as arranhadas prosseguiam. Quando o castigo parecia cada vez mais doloroso e o fim próximo, as pernas falharam e Damião rolou ribanceira abaixo até parar dentro de um enorme poço d'água. Enquanto Damião retorcia e chorava de dor no meio do poço, a criatura desistiu e desapareceu. Damião permaneceu dentro do poço até o dia clarear, quando então reuniu suas últimas forças e retornou a casa. Daquele dia em diante, a valentia de Damião acabou. Deixou de existir. E como seu amigo, jamais teve coragem de caçar. Por muitos e muitos anos, Damião contou sua história e mostrou suas cicatrizes como prova de que aquela criatura não é somente uma lenda, mas sim um protetor real, um verdadeiro pai do mato. Te cuida e muito obrigado.